Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal DK Despachante de Armas. Meu nome é Décio. No vídeo de hoje nós vamos falar então da comprovação de efetiva necessidade, né? De onde veio esse termo, o que é esse termo, né? E o que fazer nesses casos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e seguir nossa página lá no Instagram. Bom, esse termo começou a ser usado na década de 30, né, de 1930, e ela é muito bem explicada neste livro aqui. Ó, tá? Esse livro aqui traz exatamente como tudo começou. Né? No capítulo 5, especificamente, tá? Desarmando os politicamente inconfiáveis, o caso de Brandemburgo. Então aqui eu vou ler um trecho aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, depois vocês vão entender. Em fevereiro de 1933, o líder Hermann Göring, então ministro do interior da Prússia, como era chamada a Alemanha antes da guerra, né? Era chamada de Prússia, ordenou que os governos regionais da Prússia entregassem os registros de todos os donos de licenças de arma de fogo. Seu objetivo era revogar as licenças obtidas por inimigos políticos e confiscar suas armas. Ainda que os registros não estivessem disponíveis em todas as províncias, a resposta dada pela província de Brandemburgo nos indica de forma geral as ações tomadas. Aí, para finalizar, ao longo de todos os registros mantidos em Brandemburgo, a inclinação política e a confiabilidade de cada indivíduo dono de armas era avaliada em consonância à efetiva necessidade de uma arma de fogo. Não havia nenhum direito a priori para possuir, ou muito menos para carregar, ou melhor, como portar armas de fogo, em nenhuma restrição quanto ao uso de rótulos políticos na decisão de autorizar ou proibir a posse individual de armas. Tá? Então, esse daqui é o trecho onde nós vemos que existiu, né, uma perseguição não só na questão ética, né, na questão étnica, né, na questão de raças, mas também na questão política, né, dos adversários políticos. Tá? Parece muito com outro país que eu conheço, que vocês conhecem também. Né? Então aqui ele está falando na efetiva necessidade. Então, para você solicitar a posse de armas ou o porte de armas, né, você tinha que fazer a comprovação dessa efetiva necessidade, que era analisada por alguém, e esse alguém iria verificar se você estava dentro do perfil político, dentro né, ali dos amigos do rei, para você ter essa condição ou não. Tá? Agora, vindo aqui para o Brasil, né, nas condições de hoje, o mesmo termo é usado, né? A comprovação da efetiva necessidade. Então, no nosso caso aqui, nos dias de hoje, né, aqui em 2023, nós temos, tanto na posse como no porte de armas, fazer a comprovação da efetiva necessidade também. Né? Como isso é feito? De forma subjetiva. Né? Eu digo a análise. O delegado, né, ou o agente da Polícia Federal, o superintendente, vai analisar toda aquela documentação que você apresentou, vai ver as suas alegações quanto à comprovação da efetiva necessidade e vai analisar se você comprovou ou não. Isso vai depender da análise dessa pessoa da Polícia Federal. E você pode ter o seu pedido deferido ou indeferido. Com relação à posse de armas, a comprovação de efetiva necessidade ela é diferente do porte de armas. Tá? No caso da posse de armas, você pode alegar muitos furtos à sua residência, você pode alegar
que você mora numa zona rural e longe de delegacias ou quartéis da polícia militar, que você fica muito isolado, a sua propriedade é muito afastada de outras, já houve questões de furto, de roubo, né? Então você precisa comprovar. O fato só dela estar longe não adianta, você tem que comprovar que fatos aconteceram, tá? Para que você consiga provar. Tá? Eu já até sei o que muita gente está pensando aí, mas tudo bem. É assim que tem que ser. Tá? Infelizmente, eu não posso ficar falando tudo o que eu penso, infelizmente. Muito bem. Você pode trazer isso para sua residência. Você mora na cidade, sua casa foi muito furtada, houve roubo e tal. Pode. Você pode também fazer a comprovação dessa forma, né? Até mesmo quem seja CAC. O fato de ser CAC não te dá o direito à posse de armas, tá? Você tem que comprovar com elementos materializados em boletins de ocorrência que aconteceram esses fatos e você pedir a posse de arma. Aí, no caso de uma segunda posse de armas, tá? Então, vamos supor que você conseguiu fazer a comprovação dessa posse e você vai pedir a segunda arma, que agora só podem 2 armas, né, de calibre permitido. Aí você vai e pede a segunda arma. Essa segunda arma, você tem que fazer uma nova comprovação diferente da primeira comprovação que você fez. Você não pode usar a mesma comprovação, né? E se for para o mesmo endereço, com certeza vai ser indeferível, tá? Também já sei o que vocês pensaram, tá? Mas a gente não pode falar, né? Nós temos um problema aí com liberdade de expressão. Então, possivelmente, né, eu diria que quase 100% a Polícia Federal vai te negar para esse segundo endereço, tá? Porque eles vão dizer que você não comprovou a necessidade de você ter essa segunda arma, né? Então, é assim. Se for para um outro endereço, né, você tem uma arma no endereço e a segunda você quer colocar em outro endereço, na sua empresa, no seu comércio, enfim, em outro local, né? Você vai ter que comprovar da mesma forma que eu falei, você vai ter que comprovar para o outro endereço também, tá? É assim que funciona. Essas comprovações, elas vão servir para o porte de armas? Não, não vai servir, porque você vai ter que comprovar de uma outra forma no porte de armas. Então, vamos falar de porte. Existe o porte sem a posse? Não, não existe. Para você ter o porte, você tem que ter a posse de armas. Então, se você já tem a posse de armas, né, e vai querer o porte, no porte você vai ter que comprovar riscos à sua vida. Tá? Não que na outra condição não tenha risco, não é isso. Tá? O que eu quero dizer é, você foi ameaçado, a sua vida foi ameaçada? Quem ameaçou e em qual circunstância? Isso tem que estar no boletim de ocorrência. Você sofreu uma tentativa, atentaram contra a sua vida, ou no carro, ou na sua casa, enfim. Quem foi, qual foi a circunstância? Tá? Então, foi a mesma pessoa que te ameaçou, né, e chegou às vias de fato, não conseguiu, mas chegou às vias de fato. Tá? Nós temos inúmeros casos assim, viu? De a pessoa está recebendo ameaça, a Polícia Federal vai indeferindo o pedido, aí tem a tentativa, a pessoa mostra, aconteceu, agora eu preciso mais do que nunca, e a polícia nega de novo até ter o segundo, parece que a pessoa precisa morrer para ela conseguir, então, a autorização. Essa que é a verdade, tá? Pronto, falei. Muito bem. Então, na condição de porte de armas, ele é nessa condição, numa situação de risco lá em cima. Tá? E mesmo assim, como eu acabei de falar,
pode ser indeferido porque o delegado acha que sim e pronto. Tá? Isso vai depender da região do país, vai depender da cidade, vai depender de delegado, superintendente, cada um pensa de um jeito. Por quê? Porque é subjetivo, ele pode escrever lá que está indeferindo porque você não comprovou. Você pode entrar com recurso? Pode, você tem 10 dias para entrar com recurso. Tá? De novo, tem que ser com um advogado criminal que entende de leis de armas. Aí ele vai entrar com esse recurso, ele vai fundamentar, ele vai falar, olha, foi apresentado aqui, foi apresentado ali e tal, e mesmo assim foi indeferido e tal, enfim. Se caso ele indeferir o recurso, você ainda pode entrar com uma liminar. O interessante de tudo isso é, a cada movimento seu é um gasto que você tem. Então você vai ter um gasto com porte de armas. Eu estou falando aí na casa de 5 mil, tá? Já ouvi casos de 10 mil, até mais, para você entrar com pedido de porte. Depois, o recurso, eu estou falando aí no mínimo de 3,5, no mínimo, isso vai depender de estado para estado, se a esfera é estadual, se a esfera é federal, isso muda também, aumenta o valor, caso federal, né? E depois você tem a questão de liminar também, que vai ter os seus preços aí, então começando com 3,5. Então, aquilo que era 5 pode virar 11, 12, 13, até 15 mil reais. Então, vai depender de você querer fazer todo esse investimento. Né? Se você acha que você tem os valores para fazer isso e tal, aí é de cada um, né? Sou eu que vou julgar isso. Então, assim, para finalizar, posse de armas vale a pena? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, não vale a pena, se não para tentar o porte de armas. Você quer fazer a posse de armas? Para você tentar o porte, ok, desde que você tenha todas essas circunstâncias para você poder comprovar. Mesmo assim, pode ser que não seja deferido, tá? Não seja aceito. Posse de arma só para deixar em casa, dentro do guarda-roupa, dentro de uma gaveta, dentro de um cofre, né? Eu acho que não vale a pena, tá? Pela pequena quantidade de munições, ter uma arma é a mesma coisa que não ter uma arma. Se você tem uma pistola que você enfia dentro de um guarda-roupa, de uma gaveta, num cofre, e você vai esquecer lá, tá? Isso aí vai ficar parado lá. E a gente sabe que uma pistola ela é um mecanismo, né? Ela é um conjunto mecânico que tem várias peças e talvez quando você vá precisar você não consiga porque você não deu manutenção nesse armamento. Então é outro problema. Diferente do CR. Então hoje, se você quer ter uma arma de fogo, né, poder ir treinar com ela, não que você não possa com a de posse, você pode, tá? Mas são 50 munições. Né? O nível 1 do CAC são 4 mil munições. Né? Então você tem uma coisa mais ampla, né? E que você pode ir fazendo os seus treinamentos tranquilamente. O nível 1 você não precisa nem participar de competição. Então, fica aí bem tranquilo para você poder fazer os seus treinamentos, de você estar em dia, e se você tiver a necessidade de usar, você pode sim usar essa arma para defesa, no caso do Sigma, né, do CR, você pode usar, não existe nada que impeça isso. Tá? Usando o Sigma, usando o Sinarme, tanto faz, meu amigo, você vai responder inquérito criminal policial sobre isso. Tá? A partir do momento que você fez um disparo de arma de fogo, já entra ali toda uma condição jurídica e você vai ter que comprovar que você agiu em legítima defesa. Tá? E você vai ter bastante dor de cabeça, independente se é Polícia Federal ou se é Exército. Tá?
mas que você pode utilizar, você pode sim. Tá? Então, está aí, está respondido a muitos contatos, né, que as pessoas fizeram através de e-mail ou através do Instagram. As pessoas não têm muito conhecimento disso, né? E em vez de pedir quando estava liberado, as pessoas estão querendo agora, e agora está mais difícil, tá? Tanto o CR como a posse e o porte de arma. Porte de arma sempre foi difícil, né? Mas a posse inviabilizou bastante, tá? Então, respondendo aí a essas pessoas que sempre estão com dúvidas, vai ficar o vídeo aí para vocês sempre poder tirar essa dúvida ou compartilhar com algum colega aí, tá? Então é isso, pessoal. Espero ter tirado essa dúvida, tá? Muito obrigado. Saúde, força e união.